Signo de Gêmeos, de 3 até dia 10 de junho. Geminianos, energia para essa semana para todos vocês. Energia para geminianos. Energia para geminianos. As cartas falam de tempo, como se o tempo que você esperava que as coisas fossem acontecer está um pouco mais demorado, tá? Em alguns casos é como se no mês de maio desse ano, muitas situações elas deveriam ter sido resolvidas ou coisas deveriam ter acontecido na vida de vocês. E fala de tempo, fala de preparo, fala de... Olha, tá bem positiva, mas assim, é como se... Eu considero esse tempo, e até porque aqui o Sol, nesse baralho, ele é uma criança invertida, é como se vocês estivessem se preparando para algo na vida de vocês, tá? Um amadurecimento, como se vocês estivessem passando ou passado por algum tipo de amadurecimento, e aqui o imperador, ao contrário, fala bem sobre isso também, o louco aqui, está bem em cima disso, tá? Como se situações que não aconteceram era muito para você conseguir resolver uma série de coisas, tá? Tem gente aí passando pela carta da torre, passando pelo mundo ao contrário, ou seja, realmente, né, o diabo ao contrário. Então, vem uma contrariedade da parte do geminiano, e essa semana ela vai falar muito de justiça, tá? Não para Gêmeos só, mas para outros signos que eu já fiz. Fala muito de justiça, da gente cobrar a justiça, né? A justiça de Deus, a justiça dos homens, né? Por que isso não aconteceu comigo? Por que eu não consegui os resultados que eu estava aguardando, esperando? Aqui fala de coisas antigas, tá? Não tem relação literalmente com a consulta da semana passada. Aqui fala de sentimentos mais antigos, de questões, tá? Família, amor, trabalho, como se o geminiano estivesse passando por uma crise, né? E aí o enforcado, o dependurado, depende do baralho, o ermitão e a torre, coloca o mundo ao contrário, fala muito sobre isso, sobre um sentimento muitas vezes como se vocês tivessem sido destruídos internamente. É como se você pode ser que tenha criado aí algum tipo de depressão, ou tenha passado por muitas ansiedades com respeito às coisas que não aconteceram. E muito esse sentimento, né, de contrariedade, tipo, não é justo, por que eu tive que viver com isso, por que eu tive que passar por isso, por que eu não consigo sair dessa fase? Então, as cartas falam muito sobre essa questão. Mas, como eu disse, aqui tem muitas cartas positivas para você, geminiano. Então, é como se você tivesse, principalmente quem não está fazendo terapia, né? É como se a vida está sendo terapêutica. Então, muita coisa você está vendo e deve estar vendo novamente, ou seja, ciclos se repetindo, situações que voltam a acontecer, que é meio como se fosse a vida te obrigando a entender um processo para que você consiga não cair na mesma cilada, na mesma armadilha, na mesma situação, né? Novamente. Então, as cartas do geminiano falam muito sobre isso, fala como se o que é teu e vai vir para você, e tem muita coisa boa no teu caminho. Você tem que parar de questionar sobre a sua capacidade, sobre o teu talento, sobre até a questão de o porquê que não deu certo algumas situações na vida de vocês. É como se você tivesse que parar de ficar questionando isso
parar de ficar olhando para o passado e olhar do presente para o futuro, tá? Porque é uma transformação, é como se aqui o ciclo precisasse ser quebrado, ou seja, você precisa parar de pensar ou de olhar ou de reviver ou de achar, principalmente achar, pensar que esse tipo de situação, né, digamos aí alguma coisa que sempre dá errada, vai continuar, minha vida é uma droga, ai, eu não tenho jeito, eu nasci para ser... São frases que a gente não deve falar por nada, nem pensar, tá? Então a gente tem que eliminar esse tipo de conteúdo da nossa cabeça, e não é só, eu não vou falar, é realmente não pensar, e principalmente não acreditar nesse tipo de tolice que pode sim ter sido posta na tua cabeça por pessoas da família que talvez desacreditaram de você, ou até pessoas da vida mesmo, pessoas que desacreditam ou desacreditaram de você. Então é como se o geminiano ele precisasse ser forte, muito forte por vocês e até para os outros, para mostrar para os outros o quanto eles estão errados, tá? Muita coisa boa deve estar acontecendo na tua vida. Tem muitas cartas de crescimento e de transformação. Então, era mesmo como... E pode reparar, muitos aí vão me dizer, parece que a situação ela se repetia, parece que tinha muita coisa muito parecida. Então, por quê? Porque é a mesma lição, é como se fosse um joguinho de videogame, que enquanto você não supera aquela fase, você não vai para a fase seguinte. Então, é mais ou menos isso que esse tarô, esse baralho, hoje está me falando. É muito como, enquanto você não superar esse desafio, ele vai voltar para a fase. E ele vai voltar para a fase, e ele vai voltar para a fase. E às vezes, nossa, o resultado não está legal, parece que eu estou conseguindo sair dessa fase. Só que daí, dá bobeira, e a gente começa a pensar de novo, ou situações, porque normalmente quem vive esse tipo de ciclo, as pessoas em volta vivem também, né? Por isso a importância de você conseguir escolher pessoas na sua vida que sejam pessoas mais positivas, pessoas mais proativas, pessoas que batalhem positivamente, que estudem, pessoas que tenham um foco, um objetivo em comum e assim, sempre para frente, sempre para frente. A gente tem que escolher gente assim na nossa vida, né? Para quê? Para que a gente um impulsione o outro. Quando eu estou para baixo, o outro vai me levantar e vice-versa. Então, parceiros de vida, amores, pessoas de uma forma geral, a gente tem que estar lidando com pessoas desse jeito. Tá? Aqui também está me falando de algum geminiano que pode ter sido passado para trás, né? E é como se carregasse um sentimento de culpa, né? Foi culpa minha. Foi culpa minha que as pessoas me enganaram. Foi culpa minha que eu fui tão inocente. Foi culpa minha que eu não vi. Como é que eu não vi que essa pessoa ou essas pessoas não prestavam, não eram pessoas do bem? Então aqui está falando que sim, existe a questão de você observar, ter que observar melhor a conduta, o jeito, quem são essas pessoas, mas ao mesmo tempo não se sinta culpado, o erro é do outro. Você pode ter sido enganado em algum momento, mas essa pessoa, as pessoas não acreditam que tem a lei do retorno, né? As pessoas elas não acreditam, elas acham que elas aprontam e que elas vão ficar livres do que elas aprontam. E não é assim. Né? Não é assim, a espiritualidade fala isso e mostra, e a gente que já tem um pouco mais de idade, a gente percebe isso claramente, né? Vem um toy na cabeça da pessoa que ela nem imagina de onde, e é isso, é a vida ensinando. Aqui é uma grande escola, a faculdade da vida, né? A escola da vida, a gente aprende muito aqui, e a gente tem que aprender. Então não fica se sentindo culpado se alguém te passou para trás, não fica preso no tempo acreditando que nunca mais você vai ser amigo ou vai ter pessoas próximas a você porque você não confia mais nas pessoas. Cabe mais a você olhar melhor com quem você se envolveu e não se envolver com pessoas iguais, pessoas que tenham esse tipo de característica, né? Pessoas... E eles falam, né? Porque normalmente quem é ladrão, eles se vangloriam disso. Enganei um trouxa, não devolvi o troco, enrolei a pessoa, né? E aí, eu fiquei com a menina e enrolei a menina. Você pode levar para todos os lados, porque é por aí, quem enrola no trabalho vai enrolar na vida afetiva, né? Vai enrolar. E aí, essa pessoa não é alguém que é bacana para a gente ter, nem como conhecido, muito menos se envolver com a pessoa, né? Então, analisa direitinho, faça melhores escolhas, que vem muita coisa boa por aí. E aqui está bem positivo quanto ao teu futuro, vem boas opções e vem boas parcerias por aí.
Gratidão e até a próxima.